Então, pessoal, boa tarde, né? Salve Maria a todos vocês. Nesse drop de hoje eu queria falar uma situação que aconteceu no story da página, né? Então, o rapaz perguntou lá assim, por que tem padre maçom e tal, se aí é maçonaria é o que a igreja não concorda, etc, né? E eu falei, olha, leia o livro do Taylor Marshall, né? Infiltrados, inclusive lançamento aqui no Brasil, né? E a partir daí, cara, um rapaz fez um questionamento, fez assim, olha, eu vi umas críticas ao Taylor Marshall, etc. Vi que ele tá fazendo muita coisa contra a igreja e tudo mais, enfim, né? Falei, olha, beleza, crítica, todo mundo tem crítica, né? Agora, eu vi algumas palestras do Taylor Marshall, né? Vi também a entrevista dele com o Bernardo Kister, parte dela. Desculpa, engasguei aqui. Parte dela, né? Vi parte dela. Vi algumas coisas sobre o livro, vi outras pessoas que eu confio, que eu conheço indicando, então é por isso que eu indiquei, né? Mas vamos fazer um exercício aqui, eu falar sobre uma coisa que, inclusive, eu já falei disso em outro vídeo, né? Mas eu vou aprofundar mais aqui. Quando você fala assim, igreja, quando você fala exército, sociedade, quando você fala empresa, você está falando, né, em organizações, tá? Organizações, elas são compostas por grupos ou por pessoas, entendeu? O que vai determinar o posicionamento ou a organização em si vai ser os diversos grupos que estão ali e qual deles vai prevalecer, entendeu? Então, por exemplo, você chega assim, você fala assim, 7 de setembro o exército está fazendo desfile cívico. Bom, não é exército que está fazendo são soldados, os cabos, né? A corporação do exército ali, né? Um todo está fazendo desfile. Isso não quer dizer, isso é uma analogia, uma metonímia, né? Quando você troca o todo pela parte, né? Então, quando você fala assim, a Amazon pensa assim, bom, a Amazon é uma empresa, é um ente abstrato, não tem como ela pensar alguma coisa, né? Quem pensa alguma coisa por ela é o CEO dela. Por exemplo, dentro da Amazon você tem o CEO, mas você tem vários vendedores ali, várias pessoas vendendo nela, né? E o que acontece? Quando você chega e fala assim, não dá pra você pegar e dizer assim, descrever a realidade de uma forma clara e precisa, quando você fala assim que, esses caras aí, a Amazon pensa assim, então logo os vendedores vão estar lá fazendo a mesma coisa. Não, eu duvido muito que o cara que está vendendo uma bicicleta na Amazon, ele vai defender aborto, defender ideologia de gênero, feminismo, como o CEO patrocina essas causas, né, no mundo, né, o Jeff Bezos, né. Então, igreja é a mesma coisa, cara. Dentro da igreja, você foi comum, sempre existiu. Você sempre teve. Quando você pega ali, você vai ver a história da igreja, tem ali mais de 300 concílios. O que é o concílio? Concílio é para você conciliar algo. Se você vai conciliar algo, é sinal de que você tem coisas diferentes lá dentro. Você tem visões diferentes, você tem pessoas diferentes, né? Grupos diferentes, às vezes, né? Então, isso sempre aconteceu na história da igreja. As pessoas têm uma visão falsa da igreja, assim, não, nossa, tudo unificado, bonitinho, sei lá. Olha, unidade não é uniformidade. Unidade é você estar todos debaixo da mesma hierarquia. Uniformidade é usar todo mundo o mesmo uniforme, todo mundo pensa do mesmo jeito. O exército, que é uma das instituições mais uniformes que existem no mundo inteiro, em qualquer país, não é assim. Você tem setores, né? Até mesmo dentro da ditadura, você tem pessoas que discordam e tentam agir debaixo dos panos, né? Por exemplo, na Alemanha nazista, você tinha a Operação Valkyria, né? Por oficiais do exército para poder tentar derrubar Hitler, né? Então, isso é normal, entendeu? Dentro de instituições você tem pessoas discordantes. E você vai ter pessoas que muitas vezes vão entrar lá para poder contrariar aquela instituição e minar sua força por dentro. Isso sempre aconteceu na igreja, entendeu? Sempre aconteceu na igreja. Por exemplo, um exemplo muito claro, muito visível na história da igreja é a Ordem dos Templários, né? Quem está acompanhando aí a onda aí sobre a Inquisição que eu estou falando, vai perceber o seguinte: você teve aí os cátaros, né? Todo mundo lá lembra quem foram os cátaros, né? Aquele grupo de hereges, etc., que foi o que ocorreu na Inquisição. O que acontecia, né? Isso eu vou falar no próximo texto. O que a Inquisição fazia com esses caras? Muitos desses caras não se convertiam, então eles eram presos. Só que eles eram presos e era imposto a eles um conjunto de penitência, né? Tanto que daí veio o sistema penitenciário, que a gente conhece hoje. Fulano foi para penitenciária, né? Vem dessa ideia da teologia católica, da pessoa, né, está sendo imposto a ela um castigo para ela mudar de vida, ela se converter, ou ela só se manter lá, né? Só ficar naquele castigo, né? O que acontecia é que esses caras, eles iam para a penitenciária, e o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fingir que se convertiam. Então eles fingiam que se convertiam, voltavam à sociedade, né? E o que eles fizeram? Eles se infiltraram na Ordem Templária, porque a Ordem Templária tinha muito dinheiro, né? A Ordem Templária tinha muito poder e prestígio na sociedade, entendeu? E aí o que aconteceu foi exatamente isso. Eles se infiltraram, a ordem foi disseminada por dentro, né? O rei pediu que o Papa dissolvesse, o Papa dissolveu a ordem, né? Não sabia que tinha essa infiltração.
E aí você teve todo esse problema. Então, é normal que aconteça infiltração. Entendeu? Eu não li ainda o livro do Taylor Marshall, não sei as denúncias que ele traz. Mas o fato de alguém denunciar que há infiltração não quer dizer que essa pessoa necessariamente está agindo contra a igreja. Ela pode estar muito bem agindo em favor dela, né? Ela pode estar agindo em favor, porque quando a gente fala igreja, a gente está falando de um ideal. Então, aquela igreja onde os sacerdotes, os bispos, os apóstolos, né, as pessoas que estão ali dentro dela se devotam, né, se sacrificam pela vida, pela cruz, etc., vivem por isso. Isso é o ideal, entendeu? O caso concreto nem sempre é assim. Aliás, nunca foi assim. É muito difícil você ver uma igreja, nossa, todo mundo, né? Não tem isso na história da igreja. Então, quando você fala igreja, né, você tem que ter noção disso. Isso vale para tudo, entendeu? Né? Estado, exército, tudo, qualquer tipo de instituição que é composta por pessoas em que ela sozinha não tem nenhum tipo de autonomia, aquela instituição que ela só pode andar, só pode ser tocada se tiver alguém dentro dela, é assim que você tem que chegar a coisa, entendeu? Agora é diferente, por exemplo, você pegar lá, o Partido Comunista. Pronto, o Partido Comunista não é uma instituição, ele é uma organização. É um grupo de pessoas que tem um ideal, né, e um objetivo a ser alcançados. Então não é uma. Você pode muito bem falar, olha, o Partido Comunista Chinês fez isso, fez aquilo outro. O Partido Comunista da Inglaterra fez isso, fez aquilo outro. Por quê? Porque é um grupo de pessoas, entendeu? Não é uma instituição, uma organização ente abstrato. É um grupo de pessoas que já se definem por si mesmo, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, tá? Que eu queria passar para vocês entenderem, entendeu? Porque as pessoas fazem muita aquela denúncia, porque fulano falou que tal bispo é assim, então ele tá agindo contra a igreja. Não sei, velho, eu tenho que analisar a coisa dele. E não é qualquer denúncia que é agir contra a igreja, entendeu? Se você pegar um padre que é... Por exemplo, por que surgiu o esquema de pedofilia na igreja nos Estados Unidos? Porque tinha muita gente que tinha essa mentalidade, entendeu? Não, gente, a gente não pode denunciar o bispo, não sei o quê, mas a coisa comeu solta, né? Deixou de ser uma coisa isolada de uma pessoa que cometeu e se tornou uma rede dentro disso. Isso aí tem filme, tem documento que fala sobre isso, entendeu? Não é agir contra a igreja. Quando alguém mostra ali com documentos, com testemunhas, com provas que, olha, fulano está fazendo isso, isso é errado, isso vai de encontro ao ideal de igreja que temos, entendeu? E precisa ser denunciado. Pronto. Um trabalho jornalístico, um trabalho investigativo, um trabalho intelectual. Não tem por que você pegar e ficar dizendo, ai, porque é contra a igreja, porque não sei o que, não sei o que lá. Vamos parar com esse idealismo. Aí vem com aquela idiotice, ai, você tá falando mal da igreja, você é protestante, entendeu? Meu filho, para de ser besta, entendeu? Porque Lutero, ele fazia exatamente isso que você estava reclamando. Ou isso que você está fazendo, entendeu? Né? Qual era o problema? O Lutero, ele viu os caras, entendeu? Lá, né? Ele viu um padre sendo corrupto. Que era só os padres da diocese dele. Entendeu? Aí ele dizia, a igreja é corrupta. Ele está pegando um padre e transformando na igreja como um todo. Isso não é... Ou seja, o jumento, ele não conseguia perceber que, porra, velho, ali é o pecado do cara, entendeu? Ali é o cara que está fazendo errado. Então tem que levar alguém, alguma autoridade que vá simplesmente, né, coibir essa prática, né? Não, ele simplesmente levou a igreja como um todo, né? Como você faz, a diferença é que você faz para cegar os erros e ele fazia para acusar, entendeu? A diferença é essa, entendeu? Mas o princípio é o mesmo, entendeu? O princípio desse raciocínio está errado. O princípio dessa visão está errada, entendeu? É isso que tem que ser mudado. Se você não entender isso, você assiste de novo esse vídeo, porque você não vai entender nada na vida humana. Você não vai entender nada no mundo, entendeu? Hoje, todas as críticas que se fazem a qualquer instituição no mundo, é isso. Por exemplo, as pessoas falam assim, o casamento é falido. Não é o casamento que é falido, são os cônjuges que não são falidos, entendeu? Né? O casamento, quanto ideal, é uma instituição bela, é uma instituição que sustenta a sociedade, que dá origem à sociedade, entendeu? Mas os cônjuges que não estão prestando, já entram com uma mentalidade ruim. É essa que é a visão das coisas. Então, repare, todas as críticas estão ligadas a esse princípio errado, entendeu? Estão ligadas a essa visão errada, né? Então, eu acho que é isso, tá? Eu espero que vocês entendam isso, não entenderem, assistem de novo, entendeu? Anota aí o que eu falei, faz um esqueminha, entendeu? Instituição, pessoa, organização, né? E aí vai, entendeu? Enfim, né? Mas eu aprofundei muito numa coisa aqui e já temos quase 10 minutos aí de vídeo. É isso aí, meus caros, abraço. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até mais, tchau.